Oh, aleluia. Queria saudar o povo de Deus com a bendita e gloriosa paz de Jesus. A paz de Cristo a todos quantos vão nos assistir, a todos quantos estão a nos assistir, a todos quantos vão então ser abençoados pela palavra hoje neste live, e aqueles que também, estando em casa, poderão ver a partir do WhatsApp ou do YouTube, né? Deus abençoe a todos presentes. Olha só, na quinta-feira começamos então escatologia cristã, ok? E hoje fiz uma introdução, embora movido também pelo interesse de explicar a questão ameaçadora ou quase escatológica de uma visão que muita gente estava a ter, sonhos, e que se comprovam repetidos quase em muitos anos da nossa civilização, ok? E então procurei dar uma resposta porque muitos cristãos estavam medrosos e com medos, tremendo, diante então da possibilidade de haver 3 dias de trevas e demônios encarnados na terra estariam atormentando pessoas, estariam atormentando famílias e muita gente iria morrer. Então precisei tratar com os irmãos acerca desse aspecto na quinta-feira. Hoje eu queria falar ainda da escatologia bíblica cristã e enfatizar mais então a leitura desse texto. Hoje vamos ler. Eu disse que podíamos fazer o estudo das correntes, mas vamos deixar para terça-feira, um dia mais calmo. Hoje, domingo, muita gente está conectada. Hoje vamos ler, vamos fazer uma leitura bíblica, ok? Fiz uma introdução, hoje vamos fazer uma leitura explicativa, então, a esse contexto, do versículo 24 de Mateus, ok? Vamos ler o versículo e vamos dar, então, algumas explicações. Vou falar mais calmamente e ler aqui meus apontamentos, para que os irmãos, então, fiquem também orientados. Após fazermos a leitura, podemos, então, nos conduzir mais livremente, nos próximos dias, ao aspecto central do que é escatologia. Se Deus quiser a negociar aqui com a equipe, vou fazê-lo na terça, quinta, para que no domingo, então, consiga fazer já o encerramento. Estamos em estado de emergência e o surgimento de casos em localidade poderá colocar-nos, né, em muito mais alerta. Já se anunciou mais 5 casos no país e as coisas ficaram um pouquinho mais tensas. Pessoalmente, eu fiquei triste por saber que no bairro onde nasci e cresci, esteve então um dos viajantes, né, do voo do dia 17 a 18 de Portugal a Angola, e o homem irresponsavelmente deu dados errados à equipe médica, e então só depois dos sintomas surgirem, ter contaminado já toda a família, só Deus sabe se tenha também contaminado, né, vizinhos, e os vizinhos, outros vizinhos e outros vizinhos, outros amigos. O Senhor nos livre de estarmos nesse estado. O Senhor nos ajude, e creio que Ele é o nosso ajudador, e não tememos o que nos possa fazer o homem, e igualmente não tememos o que nos possa fazer o coronavírus, ok? Então, a orientação a toda a igreja que está em casa: redobrem os cuidados, evitem as saídas, e quando saírem, sempre com as máscaras, para então evitar qualquer propagação. Não é bom que o Senhor, né, ou a senhora, ou o irmão, ou a irmã, seja o propagador de um vírus nocivo à humanidade toda, né? E o Senhor nos ajude e nos livre de sermos nós provocadores de enfermidades, pois nós somos os que curam, nós somos os que oramos pelos enfermos, nós somos os que trazemos saúde e paz, e não doença e morte. Então, temos que ser coerentes
na nossa forma, então, de apregoarmos a vida em todos os aspectos, usando de todos os meios para que a vida seja por nós anunciada aos homens para o bem de todos. Amém? Deus em Cristo abençoe. Chame a sua família, partilhe com um amigo, crie um grupo de visualização e possa o Senhor nos abençoar com sua mensagem nesta manhã. Deus lhe abençoe. Mateus capítulo 24 é o nosso texto. Hoje, para nós não lermos todo o capítulo, vamos lendo à medida que vamos explicar. Na quinta-feira, nós falamos um pouco do que esse capítulo 24, que é completamente discutido dentro das correntes importantes da interpretação teológica, os dispensacionalistas, os amilenistas e todas as outras correntes, pelo menos 4 delas que são centrais, elas tratam o assunto escatológico com algum rigor e cada um deles tem uma forma diferente de interpretar os assuntos bíblicos. O pré-milenismo histórico fala de uma maneira, o pré-milenismo dispensacionalista também trata de outra maneira. O pré-milenismo dispensacionalista é contrário ao pós-milenismo, que também é outra corrente, a milenismo, que também é famosa corrente. Essas 4 correntes, pelo menos as principais, mas vamos estudá-lo mais intensamente na terça-feira, ok? O amilenismo, o pré-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, ou dispensacionalismo, como alguns preferem chamar, ou o pré-milenismo, que também tem sua maneira interpretativa, né, ao estudo histórico, né, dos eventos preditos, ou os eventos escatológicos, ok? E vamos na terça-feira, então, entender todos esses pontos e suas diferenças, antes, então, de tomarmos posição como uma igreja, ok? Nós temos uma corrente e eu gostaria que também a igreja conhecesse. Ok, nós tínhamos lido na quinta-feira o capítulo 24, lemos apenas o versículo 1 até o versículo 3, e então demos ali a introdução, e hoje queremos fazer uma leitura então do capítulo 4 mais seguidamente, ok? Embora aqui o texto, os eventos não são mencionados cronologicamente dentro da corrente que acreditamos. Então, mesmo sem situar qual é a corrente que situamos, eu vou, ou que nós defendemos, porque eu vou fazê-lo no domingo próximo, eu vou ainda assim, para quem conhece, vai dar conta que eu estou, né, mais tendendo para uma parte, né, ou para uma visão escatológica, e somos a Assembleia de Deus Pentecostais, ok? Então, nos versículos 1, 12 e 3, procuramos tratar a questão das questões, ok? Porque esta resposta que Jesus deu no capítulo 24 e continua, né, dentro da parábola no capítulo 25, este argumento de Jesus é uma resposta de Jesus aos questionamentos dos discípulos. Então nós dissemos que os discípulos tinham feito 3 perguntas. E quando serão essas coisas? Quais coisas? No versículo 2 responde: vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não há de ser derribado. Então Jesus, dizendo isso, levantou o questionamento da parte dos discípulos. Os discípulos questionam 3 coisas, ok? E essas 3 coisas, se nós não compreendemos as questões ou as perguntas, tendemos então a misturar todos os assuntos teológicos e não ficar claro então a compreensão total desses mistérios das Escrituras. Eles perguntam 3 coisas: quando serão essas coisas, a destruição do templo, e qual sinal haverá da sua vinda, ok? E do fim do mundo. Então temos 3 perguntas: quando serão essas coisas, a destruição do templo, ok? E quando, como serão os sinais da tua vinda? Quais sinais haverão na tua vinda? E qual é o sinal do fim do mundo? Então temos aqui, né? Quando é que acontecerá uma queda do templo? Quando é que haverá destruição do templo? Né? E quando é que haverá o sinal da tua vinda?
ok? E se Jesus já estava diante dele, logo não estava a falar da primeira vinda de Jesus. Jesus já estava dentro com eles. Ele estava a falar da segunda vinda, ok? Quando será o sinal da sua vinda? E o sinal do fim do mundo. Então temos 3 perguntas. Logo, mesmo se não haver ordem na resposta ou cronologia, na maneira como o texto foi então posicionado, Mateus escreve, Lucas escreve também de outra maneira, porque a Bíblia, como escrita, ela não é um registro, ok? Falado, tipo, falou, gravei, os discípulos ouviram, né? E no intuito então de apresentar isso, conduzidos pelo Espírito Santo que inspirou todas as Escrituras, eles descreveram ou prescreveram, ok? Prescreveram o que é doutrina e descreveram o que foram, então, os acontecimentos históricos, né, que aconteceu no meio deles. E como Lucas mesmo começa dizendo que eu vim narrar os fatos que entre nós se cumpriram. Então, a Bíblia é uma narrativa, né? E nessa narrativa existe a didática, existe o ensino, existe a prescrição. Todas as escrituras bíblicas, ou de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro, né, de narrativa com seus ensinos, ok? Nem tudo na Bíblia é prescrição ou é ensino direto. Na Bíblia tem também descrição, que eu conto, né? Então, o livro de Mateus, no capítulo 24, tem o registro do que Jesus falou, né? Mas como Mateus escreveu. Em Lucas tem o que Jesus falou, como Lucas escreveu, ou como ele então organizou para mandar para o excelentíssimo Teófilo. E certamente o Espírito inspirou. Sendo a Bíblia um livro análogo, nós só podemos entender a Bíblia com essa analogia, ou comparando, ou encaixando uma fala de um lado com outras falas. Nós só podemos compreender a Bíblia como análoga, como um livro que se entende por si mesmo, e cada caso explica outro caso. E como Jesus estava a tratar com questões sensíveis, questões essas que fizeram ele ficar impedido de revelar, porque o Pai assim não revelou, que o dia da sua vinda, pelo menos então explicou os sinais da sua vinda. Mesmo sem ter nos dado os dias da vinda, explicou os sinais. E muitas vezes esses sinais da sua vinda, que se repetem em toda a historicidade da humanidade, ela é tida como também um sinal, né, alarme, e que assusta alguns homens, né, assusta alguns cristãos. Mas esses sinais acontecem, terremotos vão acontecendo, e a Bíblia diz que ainda são princípios da dor. Agora, princípios da dor não é fim da dor. Tem de haver diferença quando fizemos essas análises. Quando falamos princípio das dores, não é exatamente fim das dores. Princípio da dor é princípio da dor. Quer dizer que vai haver dores. E o mundo, desde o princípio que Jesus foi assunto aos céus e discípulos saíram, já começou a ter dores. E era princípios da dor. E esse princípio da dor continua se manifestando em várias gerações, né, do mundo. Ok. Antes de ler os versículos 4, 5, 6, e vamos fazendo nossa leitura, tem de ficar claro que essas 3 perguntas tiveram 3 respostas. E essas respostas não podem ser misturadas, ou o evento de uma resposta não pode ser colocada na outra resposta, que acontece muitas vezes em algumas interpretações feitas. Por exemplo, a primeira pergunta se cumpriu logo no ano 70, por ali 30, 40 anos depois de profetizada esta fala, ou dita, ou Jesus posto essa fala. Então, nos anos 70 se cumpriu a profecia de quando acontecerão essas coisas. A pergunta, quando acontecerão essas coisas, plural, quais coisas? Jesus explica isso no versículo 2. Na verdade, vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, ok? Então, no ano 70 houve um incêndio, houve a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, restou apenas ali o muro da lamentação, onde os judeus, 2000 anos depois, ficam lá sempre então a lamentar, ok? Aquela destruição, ela cumpriu-se, ok? Cumpriu-se no ano 70, então houve cumprimento disso. O sinal da sua vinda é um cumprimento contínuo, constante. Enquanto Jesus não vier, haverá sinais da vinda, ok? E esses sinais da vinda foram indo se cumprindo. Inclusive, se nós analisarmos, embora queremos ficar aqui e não divagar muito sobre outros versículos, porque seria assunto muito grande, não estamos numa escola teológica, eu estou numa pregação, então quero consolar meus irmãos.
Inclusive no tempo dos apóstolos já havia uma expectativa sobre a vinda, as perseguições, os sofrimentos, as dores, e eles tinham consciência que esses sofrimentos se cumpriam em todo o mundo. Oh, irmãos, o que vocês sofrem aqui também sofre todo mundo, onde os santos estão há sofrimento. Então eles tinham a expectativa da vinda de Jesus. Paulo mesmo chegou a dizer, né, primeiro ressuscitarão os que morreram, depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Paulo estava a falar no presente para nós que, lendo no presente, ainda afirmássemos isso no presente, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então Paulo tinha expectativa da vinda de Jesus. Ele diz, já estamos na última hora. Se Paulo há 2000 anos atrás disse estamos na última hora, eu posso garantir que nós estamos no último minuto, ou estamos no último segundo do último minuto da última hora, né? Não seria exagero dizer isso, né? Porque estamos cada vez mais próximo do dia da vinda, embora estamos a lidar com um Deus que para ele um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como se apenas um dia, ok? Então, vamos ler o versículo 4 até o versículo 14, e vamos fazer aqui então uma paragem. Diz a Bíblia, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, ok? Deixa eu parar aqui para dizer, vê o que a Bíblia está a dizer? Jesus está a dizer claramente, literalmente, que virão pessoas que se apresentam como Cristo. Já vieram muito, Cristo, Cacó Filipe e outros. Eles vão se apresentar como Cristo. E antes mesmo disso, já houve, né, na primitividade da igreja, homens que se apresentaram a si mesmo como Cristo, ou tomavam a glória de Cristo para si, se posicionavam como mestres que deviam ser seguidos, e esses então enganarão ao mundo. Ouvireis guerra, rumores de guerra, e isso acontece hoje, né? Guerras e rumores de guerra. Guerra é guerra, rumor de guerra é isso que acontece. Coreia ameaça, Estados Unidos diz que vai atacar, Irão atacado, e depois rumores de guerra, né? Existe uma expectativa, e hoje estamos a viver uma guerra, ou rumores de que a guerra que estamos a viver agora é uma guerra biológica. A China produziu uma arma biológica, atacou o mundo, e o mundo agora está em recessão, e a China cresce, né? Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Vê a orientação de Jesus, é mister, não se assustem. O comportamento de um cristão é não se assustar, é ficar firme de que essas coisas têm de acontecer. Não é um acidente histórico, não é um ato diabólico, satânico, que escapou da visão de Deus, e que escapou da sabedoria de Deus, que escapou da soberania de Deus, que escapou do conhecimento de Deus, e aconteceu, os cristãos têm que ficar com medo e assustar. Não é mister que essas coisas acontecem, mas ainda não é o fim, ok? Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra o reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Vê, primeiro, quando acontecer guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. E quando acontecer nação contra nação, pestes são como essa, endemias, pandemias, pestes, essas pestes em vários lugares, ok? Tem que compreender isso, em vários lugares, terremoto em vários lugares. A Bíblia deixa claro que é só o princípio das dores. O princípio das dores não é fim das dores, é princípio das dores. Ok? O versículo 9 diz, então vos hão de entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão. Ok? Está a falar dos apóstolos. Ok? Eu disse antes que não temos a questão da cronologia. Está a falar de todos os cristãos. Está a falar dos missionários que vão. Então vos entregarão, serão atormentados, matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros. Isso acontece em toda a história. Angola passou agora há pouco tempo, né? Há alguns anos atrás, por um conflito, né? Entre a UNITA e a MPLA. A FENELA recuou na guerrilha, e então houve traição, ok? Porque UNITA e MPLA é mistura dos angolanos, pois existe UNITA do Norte, UNITA do Sul, MPLA do Norte, MPLA do Sul, e agora os do Sul e do Norte esqueceram que são conterrâneos e começaram então a traírem-se, né? Por causa do partidarismo, né? que defendiam. Essas traições não só existem na política, existem no reino. Então surgirão muitos falsos profetas, não poucos, muitos falsos profetas. E esses, por serem muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Preste atenção, eles serão muitos falsos e enganarão a muitos. E uma das características de ser muito é ser aceite. Porque sempre que algo é muito, as pessoas tendem a pensar que é certo.
ok? Porque tem muito. Maioria acaba sempre ganhando eleições. Então, muitos falsos profetas. Então, a influência do falso profeta seria muito grande no tempo antes do fim. E então o engano provocado por ele seria igualmente grande. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ok? Por que o amor esfria? Porque a observação do que está a acontecer, escândalos por tudo que é canto, pastores escandalizando, profetas falsos escandalizando, as pessoas perdem confiança, as pessoas perdem amor, e muitos esfriam no seu amor porque foram traídos, foram feridos, foram enganados, foram frustrados, e então no fim todo mundo desconfiará de todo mundo temerá todo mundo, e o amor esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. No dia que eu estiver a falar das correntes, antes de defender a que nós defendemos, eu vou enfatizar muito esse versículo, porque este versículo 14 termina dizendo, então virá o fim. Então virá o fim quando? Quando acontecer todas essas coisas, princípio das dores, ok? Após ter acontecido, né, todas essas coisas que são mister que aconteçam, só depois virá o fim. Mas esse fim é precedido por uma frase importante que Jesus coloca: o evangelho será pregado em todas as partes de todas as gentes do mundo, ok? Então o mundo todo ouvirá o evangelho, as pessoas conhecerão o evangelho, só depois aí virá o fim. Então temos aqui algo completamente interessante para dizer que tudo isso que Jesus fala no capítulo 24 não se cumpriu totalmente na queda de Jerusalém ou na queda do templo no ano 70, ok? Porque no ano 70 o evangelho não tinha nem ganho ainda 30% da terra. Os homens não tinham conhecido ainda o evangelho. A África, aqui nos Ubuntu, só conheceram 1500 anos depois desse evento da queda de Jerusalém. Então não se pode garantir, ok, que o evangelho ou esse capítulo 24 não nos interessa a nós, já não fala de nós, porque o fim não veio ainda, o mundo ainda não acabou, a não ser que me digam que eu nasci depois do mundo ter acabado, né? Aí, então eu nasci depois do mundo ter acabado e eu acho que eu só sou um ensaio qualquer, né? E todos vocês que estão a nos ouvir. Esses sinais que a Bíblia trata, chamaríamos ele de sinais escatológicos gerais, ok? Esses sinais escatológicos são sinais escatológicos gerais. Elas são divididas aqui, né? Por surgimento de enganadores, no capítulo 4, 5, né? E lá mais frente 11. Guerras, rumores de guerra, fome, peixe, terremoto, no versículo 6, né, a 8. Perseguições aos cristãos, 9, continua até hoje na China e em muitos outros países, até nos nossos, né, bem camuflada, mas ainda continua a perseguição aos cristãos. Escândalos, traições, aumento de iniquidade, esfriamento do amor, no versículo 10, 11. Então nós temos aqui questões conjunturais, né, de nações, guerras, rumores de guerra. Temos aqui sinais, né, religiosos, surgimento de falsos mestres e profetas, e também temos questão social, ou temos sinais sociais. Nos sinais sociais teremos esfriamento de amor, aumento de pecado, traições e escândalo. São os sinais gerais nas questões sociais, nas questões relacionais dos homens. Teremos questões conjuntural ou política, guerra, teremos pestes, teremos fome e também teremos então sinais religiosos. Então eu posso dividir assim, teremos sinais, nos sinais gerais teremos questões ou sinais no campo religioso, teremos sinais no campo político e teremos cenários no campo social. Então guardem isso. Socialmente haverá esfriamento de amor, traições, aumento de iniquidade, escândalo. No cenário político teremos guerra, rumores de guerra, pestes, terremoto, perseguição aos cristãos. No cenário religioso teremos falsos profetas, falsos mestres, teremos enganadores do povo, ok? Jesus termina essa sessão discorrendo sobre a pregação do Evangelho do Reino até o fim, no versículo 14, ok? Os termos do Evangelho do Reino e fim indicam, à luz de Apocalipse, que o Senhor se referiu ao Evangelho que será pregado durante a grande tribulação. Por isso disse que vai ter algumas questões aqui que já vão começar a soar a nossa corrente, né? Mas eu vou enfatizar melhor quando começar a discutir as correntes mais fortes sobre a compreensão escatológica. Durante a grande tribulação, especialmente pelas duas testemunhas e os 144
1000 judeus selados por Deus, e por ocasião de milênio, quando a terra toda se encher de conhecimento do Senhor, de modo indutivo, né, ou intuitivo, e também por meio da pregação. E para quem vai investigar alguns textos, principalmente no Antigo Testamento, eu gostaria que você apontasse, né, Abacuque 2:4 e também Jeremias 31, versículo 33 e 34, Isaías 2:3 e Isaías 54:13. Guarda esses apontamentos. Tudo isso que ele disse teve como objetivo incentivar os salvos a serem perseverantes em qualquer época ou circunstância, ok? Em Mateus 24, versículo 13, esse incentivo à pregação, no versículo 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim. Depois de Jesus ter explicado tudo, ele então manda esse incentivo para os discípulos, dizendo que você precisa perseverar, qualquer que seja a circunstância. Ou os eventos escatológicos, ou os sinais gerais da vinda de Jesus, ou do fim do mundo, ela não pode mudar nossa agenda existencial, não pode mudar nossa agenda espiritual, não pode mudar nossa agenda missional, não pode mudar nossa agenda pessoal. Temos que todos os dias viver de maneira a perseverar em Cristo, a perseverar santos, a perseverar pregadores. Nós temos que todos os dias manter nossa agenda. Infelizmente, muita gente muda de agenda quando ouve de sinais, ok? E essas pessoas são voláteis. E se as coisas estão bem, ele é um crente mais ou menos. Se as coisas pioram, então ele se equaliza, né? Deixa que tira o chiado da sintonização pessoal e então começa a tentar se alinhar. Não. Jesus, versículo 8, diz, aquele que perseverar até o fim. Quer dizer que perseverança é um princípio da vida do cristão até o fim. O cristão tem de estar em profunda perseverança, até porque fruto do Espírito, para quem tem o Espírito, não é só bondade, fé, gozo. E não é só temperança, amor, também é longanimidade. Você tem de ser longânimo, você tem que ser perseverante, você tem de continuar, ok? Naquilo que Deus quer para si, ok? A partir do versículo 15 a 28, ok? Vamos ler. Quando, pois, virdes que a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte até buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas, dos que amamentarem aqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Ok? Eu vou ler até o 28, mas deixa eu fazer uma paragem aqui para tentar explicar uma coisa interessante. Sempre que nós vamos ler as narrativas bíblicas, precisamos ter em atenção que muitos dos atores escreveram com o estilo da época, com a maneira de colocar e com a lógica, né, textual da época. Por exemplo, quando nós vemos Gênesis assim a dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Ponto. Ou não? A terra era vazia e sem forma, e havia treva na face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Ponto. E disse Deus: haja luz, houve luz. Algumas pessoas já me fizeram pergunta: se Deus já criou os céus e a terra aqui, por que aqui mais está a criar? É que o princípio, os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, fala o conteúdo, né? Se tirássemos tudo para dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou. Deus é que criou os céus e a terra. Ponto. Deus criou. Agora, nos outros versículos, ele está dando detalhe como criou. O primeiro versículo explica o que ele criou, no outro está a explicar como ele. Igualmente, quando lemos isso, nós estamos aqui a ver Jesus a colocar a explicação até o capítulo 14, como quem está a falar tudo, Mas depois, no versículo 15, ele começa a detalhar. Então, quem lê isso mistura tudo e começa a se confundir. Mas nós temos que ler de maneiras a entender que existe primeiro um conteúdo resumido do que Jesus queria falar, e depois, então, ele começa a trazer detalhes, ok? Sempre dentro daquele caráter, né, profético de anunciar, com algum literalismo e símbolos misturados, para então prendermos nossa atenção ao que Deus quer colocar. Então vamos lá, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, ok? Até naquele momento em que Jesus estava a falar, a aflição que surgiria depois não era comparada àquele, ao que nós viríamos a ver. Tampouco haverá jamais.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? E por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Uau! Então, se alguém vos disser, eis que aqui está o Cristo, aqui, ali, ok? Já vemos já o detalhe. Primeiro tinha explicado os sinais gerais, né? E na política, na religião e na vida social. Mas aqui já temos detalhes, ok? Já temos detalhes na tribulação ou na grande tribulação que envolvem como se existe uma mistura de detalhes. Então, se alguém vos disser, está aqui Cristo ou ali, não lhe deixe crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão todos os grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se eu vos disser, eis que ali está, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ok? Não acrediteis. Não entrem na casa, ele está aqui dentro de casa, bota a vela, não acredite também. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vê o aspecto, a ênfase da vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso é um provérbio, ok? É um provérbio. Aqui nós estamos diante das predições e advertência para Israel da grande tribulação. Olha só, a partir do versículo 15, com a menção da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no templo, fica claro que o Senhor Jesus passa a tratar especificamente das predições relativas ao que acontecerá em Israel e com Israel. Haja visto estar falando também a israelitas. Na grande tribulação, antes da manifestação do Senhor, até o versículo 28, não há dúvida de que ele está tratando do que acontecerá com Israel e em Israel durante a grande tribulação. Jesus fez predições, advertência específica para Israel, ok? Como alerta de que surgirão falsos cristos, mestres. E sabemos que os israelitas tementes a Deus também creem na vinda do Messias. Mas estão esperando ainda a sua primeira vinda, enquanto nós já esperamos a sua volta e a segunda vinda, ok? Então, esse texto, eu disse na minha introdução, que quando nós lemos esse texto, nós vemos Jesus a responder 3 questões. E ele está a responder a judeus e israelitas que ao mesmo tempo são cristãos. Ou os discípulos são israelitas, e lhes interessa a profecia relacionada a ele, e eles também são cristãos, e lhes interessa a profecia relacionada à sua fé em Cristo Jesus. Então, como os israelitas, muitos deles, estavam à espera da vinda de Jesus, vinda, não a volta, né? Da vinda de Jesus. Qual Jesus? O Messias que eles estavam à espera. Pedro havia dito a Jesus, tu és o Messias, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, ter dito a Pedro, que já sabia que ele era o Messias, de que o Messias ainda vem, seria incoerência. Logo, Jesus estava a falar da sua volta, mas para muitos judeus, Jesus ainda tinha que vir. E então Jesus, nesse versículo, até o versículo 28, não resta dúvida de que ele está a colocar-nos, né, diante de uma visão também judaico-israelitas para responder de que virão muitos dizendo que eu sou Cristo. Nesse caso, muita gente veio antes de Jesus dizendo que ele era o Cristo, e Jesus estava também a predizer que depois deles ainda viriam outros dizendo que eram Cristo. E até hoje, a quem espera que Cristo venha, os judeus estão a preparar a vinda do Messias. Ok? Então Jesus disse, não acreditem neles, não são o Messias. Nem primeira vinda, nem segunda vinda. Porque quando acontecer a data de voltar, que só o Pai conhece, todo mundo verá. É como um relâmpago que sai no céu, todo mundo distante vê. Assim será a vinda do Filho do Homem. Oh, aleluia. Então, esse texto é complexo na sua colocação exatamente por isso. Porque ele mistura aspectos e porque Jesus está a dar respostas várias, ou 3 respostas a 3 questionamentos, ok? Então, para quem vai ler mais alguns aspectos interessantes para enriquecer isso, leia João 14, versículo 1 a 13, e Hebreus 9, 28, que lhe enriquecerá também o pensamento. Quem pensa que nessa sessão Jesus se refere à invasão de Jerusalém no ano 70, precisa ler com atenção o versículo 21, ok? Que diz, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem jamais
houve. Ok? Esse versículo 21 não está a tratar apenas da tribulação de Jerusalém. Ou tipo, isso tudo se cumpriu. Ok? Tem uma ênfase muito forte de alguns grupos no Facebook a encerrar que Mateus 24 é um texto caducado. Ou, noutra palavra, expirou, acabou, não vale para nós. Seria um engano, porque temos aqui a predição de Jesus a dizer que essa situação que se dará, ok? É um sofrimento que nunca houve, irmão Aliança, nem nunca haverá. Agora, Jesus teria que ser mentiroso, porque se aconteceu tudo no ano 70, o que dizer da Primeira Guerra Mundial? Comparado, por exemplo, à destruição de Jerusalém. Ou a Segunda Guerra Mundial. Ok? Ou uma perseguição dos cristãos por Nero, comparados à queda de Jerusalém. O sofrimento que Jesus estava a predizer era um sofrimento incomparável. É como se fala da sabedoria de Salomão. Nunca houve nem jamais haverá. Hoje nós todos recorremos à sabedoria de Salomão. Homens todos respeitam Salomão como um grande sábio. Então, acerca disso, Jesus está a falar de um sofrimento que jamais houve, ok? A Segunda Guerra Mundial é o grande exemplo. É algo que a humanidade quer esquecer. Foi muito pior para os israelitas do que a invasão de Jerusalém. O que aconteceu com os israelitas como é que chama aquele cara lá, maluco? Hitler. Hein? O Rich, né? O terceiro Rich. Mau. Um bigode só aqui pequeno, mas atos macabros. Quartos de oxigênio, sei lá, congelava judeus. Judeus, eles até podem lamentar queda do templo e sofrimento naquele tempo. Mas se comparado à Segunda Guerra Mundial, eles teriam dito, não queremos lembrar da Segunda Guerra Mundial, porque eles quase foram extintos da terra naquele tempo. Então, se Jesus está a dizer, jamais haverá um sofrimento igual àquilo, não se pode declarar que tudo o que Jesus estava a dizer aconteceu na destruição do templo no ano 70, porque o sofrimento da Segunda Guerra Mundial para os israelitas foi tremendo. Então, esse cumprimento, esse ato profético não pode se resumir àquele evento do ano 70, porque temos Guerra Mundial em 1945, onde os judeus só se sentiram abençoados e livres quando então a aliança atacou o eixo. Ainda bem que teu nome não é eixo, é aliança, né? a tropa da aliança atacou o eixo e então Hitler caiu e o mundo hoje é bem melhor sem eles. O mestre conclui essa sessão afirmando que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui nós estamos a falar de uma vinda, da primeira vinda, está a falar da vinda de Jesus. Ele está a dizer que o Oriente e o Ocidente terão visto sua vinda. Agora a minha pergunta é, esse evento aconteceu? Não querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas esse evento já aconteceu? Numa alusão a clara sua manifestação em poder e grande glória com sua igreja no fim da grande tribulação e o Antigo Testamento, ele comprova, Zacarias 14, de 1 a 11, né? Judas, versículos 14 e 15, Apocalipse 19, também levanta-nos um quadro no versículo 11 a 21, ok? Vamos ler agora a partir do versículo 29, só estamos a fazer uma leitura, certo? Depois vamos. Quem está a perceber? Se calhar a minha linguagem está difícil. Mas Apocalipse também não é para ser fácil. Porque se eu falar só lê em casa Apocalipse, não vai dormir. Alguns não dormem, já é assustado. Acende vela. Infelizmente, não sei o que é que tem as velas, meu Deus. Com tantos, alguém disse, mas essa coisa então da vela, mesmo com boi de girador. Nós temos girador, aqui mesmo, só mesmo vela. Entrar no misticismo, né? Só pode ser branca. Alguém me disse, mas eu fui na cantina, só tem amarela, pastor. As brancas acabaram. Eu disse que vamos ler o versículo 29, né? Até o 35. Diz a palavra assim. Logo depois da aflição, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Aqui já começa a começar a falar línguas já aqui. Essa parte quando chega a pessoa já... Porque o pentecostal tem aquele lado, sentiu o Senhor, né? Um pastor amigo me contou que foi para Israel com uma equipe, e então tinha a irmã Maria, ela estava mais alegre no avião todo a falar língua, está em Israel, né? As pessoas às vezes tratam Israel como se é místico, é terra santa e nada, não há pecado lá. Não é sobre essa Israel, essa Jerusalém que nós temos que ter avidez daí. É aquela, amém? Não há misticismo. Se qualquer ligação ao misticismo, terra, areia de Israel, é tudo misticismo e é contrário ao evangelho. Mas essa irmã Maria, ainda com pouco conhecimento, quando aterrou no aeroporto, já começou a falar, a entrar já no fogo e tal. E aí foram, qualquer lugar não falava, esse aqui é Galileia, oh glória, aleluia. Esse aqui é o Rio Jordão, aleluia. Já está na água e alegria tomava com toda a Maria. Mas o mais terrível foi que quando foram, porque Israel tem 2 túmulos que dizem ser túmulo de Jesus. Um que é, outro que não é, né? Que é só um criado lá. Então, o guia levou-lhes para aquele túmulo que dizem ser de Jesus, não aquele mais famoso. Então, quando ela viu o túmulo, ele entrou e... Aí veio o guia e disse, não, esse túmulo aqui é apenas um túmulo, não sei o que tal, mas o túmulo verdadeiro mesmo lá. Aí alguém ela acalmou, Maria, não, o túmulo aqui verdadeiro não é esse. Ele acalmou, está amarrado, amado, está amarrado. Aí foi no túmulo certo. Então algumas pessoas sentem apenas o que pensam, né? Não é que existe alguma coisa a sentir, mas porque tem algo a pensar e sentiu. Aí já quando chegou no túmulo verdadeiro, falou só já devagar, ainda vamos falar mais que não é esse, né? Então não precisa ter esses misticismos todos, né? Precisamos crer na palavra de Jesus. Então aparecerá o céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. No domingo de encerramento é que eu vou pregar só nessas partes aqui, depois de ter estudado tudo, né? E verão o Filho do Homem, e vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor. Essa parte aqui, esse versículo escreveram para os angolanos. Rijo clamor. Aqui podemos trocar clamor rijo, né, de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra dos céus. Ei, mas isso não pode estar falando só do localzinho em Jerusalém. Não. Eu vou insistir. Jesus estava a responder a 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Queda de Jerusalém? Como será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim do mundo? Então temos que responder a 3. Temos que encontrar a resposta de Jesus dentro deste alimento saboroso, né? Desta salada com 3 sabores, né? Interpretativo, 3 sabores hermenêuticos. Precisamos ler tudo na completude. A manifestação do Senhor em poder e grande glória. A partir do versículo 29, o Senhor Jesus passa a fazer menção da sua aludida manifestação logo depois da aflição daqueles dias, quando o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, ok? Ainda que alguns tratam esse texto não como literal, mas como figurados, o que seriam então estrelas do céu? Se fôssemos recorrer, por exemplo, à interpretação de José, o que seriam estrelas, senão eles, as tribos, né? Os irmãos dele que lhe adorariam, as tribos que adorariam. Mas a questão seria, de todo o céu, uma extremidade e outra. Se não for literal, então vamos pegar no simbólico. Se for simbólico, tem de ser todas as nações da terra abaladas. Ok? Todas as tribos. E no ano 70, nós aqui, Ubuntu, nem sabíamos nada disso. Sabia? Quem pode contactar aí a ancestral dele? Quem ainda não se converteu bem? Para perguntar aí no ancestral dele. Alguns ainda acreditam que os ancestrais falam, né? Apenas os demônios que passam por ele. Não tem história! Então, aqui não está a tratar com as questões meramente, né, do que é simbólico que se cumpriu. Não, as potências do céu serão abaladas. Observe que todas as tribos da terra se lamentarão no versículo 30.
todas as tribos da terra. Não está a falar apenas dos judeus. Os judeus lamentaram no ano 70. Nós estamos, aqui, e a Bíblia diz todas as tribos da terra, todos os povos. Pois ele então se manifestará para julgar os adoradores da besta, reunidos na grande Babilônia, a cidade de Jerusalém, tomada pelos inimigos de Israel, pondo fim ao império do anticristo. Segundo Apocalipse 19, a igreja já estará com o Senhor por ocasião da sua manifestação em poder e grande glória. Nesse caso, quem são os escolhidos ajuntados de uma extremidade à outra dos céus? Mateus 24, 31. Não há dúvida, com base na analogia geral da Bíblia, e no caso que o Senhor dissera anteriormente no sermão profético em apreço, que se trata de uma referência ao remanescente dos israelitas tementes a Deus, ok? Estes serão reunidos para julgamento das nações, mencionado pelos profetas do Antigo Testamento, como em Joel 2, 30 a 32, ok? A Bíblia diz também, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem já viu aqui o céu a estremecer? Quem já viu? Quem já viu o sol a ficar tipo sangue, a lua? Eu acho que ninguém, né? Está fazendo um sol aí bonito lá fora. Ainda está tudo bonito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Eu vou explicar isso nas outras correntes na terça-feira, se conseguir negociar a vinda aqui. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo por causa do meu povo e minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ok? Esses eventos ainda envolvem o cumprimento israelita, porque vocês conhecem o que está acontecendo com Israel e Palestina. O Senhor Jesus fez menção desse grande acontecimento em Mateus 25, 31 a 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. A minha pergunta é, Jesus já veio em sua glória? Já está assentado em seu trono? As nações já se reuniram em torno dele? Não. Ok? Eu acredito assim, se Jesus veio na primeira vinda e as pessoas o viram, viveram com ele, conviveram com ele, sentaram com ele, o que virá na segunda vinda, nós o veremos, conviveremos com ele, sentaremos com ele. Ou não? Ou não seria mais coerente? Ok? Não podemos imaginar um Jesus que veio tipo vento, um Jesus que veio espiritualmente e já cumpriu tudo. Não. Eu não posso crer dessa forma. Amém. E não participará do aludido julgamento na qualidade de réu, pois naqueles dias e naquele tempo Deus removerá o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Em seguida será instaurado o milênio e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Amém. Olha só, Mateus 24, 36 a 51. Estamos já no fim, né? Vamos lá, ler de 36, paramos onde? 35, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, unicamente meu Pai, ok? É um dia reservado só para Deus, aquele dia. Então não inventem dias. Tem um cara que estava aí no Brasil a ganhar muito nome, a dizer que não podíamos chamar Deus de Deus, tínhamos que chamar de Yahu, Yahuá. E Jesus, temos que chamar de o quê? O epa, não sei. Alguém me ligou e disse, não, homem de Deus, o nome de Jesus não é Jesus. Eu disse, o nome de Jesus então é quem? Se o nome dele é Jesus, o nome dele agora é qual? Não, temos que chamar ele de Yahu, não sei se é. Se é a pronúncia certa, eu disse, meu filho, se eu chamar Jesus de Minguito, e ele souber que é ele que eu estou a chamar, ele se há de apresentar a mim. Esqueça desses misticismos, nome. Amados, Abraão lidou com Deus sem nome. Moisés é que perguntou, qual é o teu nome? Porque estava dentro de uma sociedade onde a apresentação do nome era necessária. Então, quando surge nome na Bíblia de Deus, é quando o homem indagou e procurou saber o nome. E Jesus veio, nos deu a conhecer o seu nome. E o seu nome não é pronúncia correta, é o espírito correto do nome. Porque 7 filhos de Seva conheciam a pronúncia certa do nome de Jesus, mas não conseguiram expulsar o demônio. O demônio disse, olha, Paulo conhecemos, Jesus sabemos quem é, vocês são
os próprios demônios disseram, Jesus conhecemos. E os demônios falaram a pronúncia certa do nome. Ou não? Não está nas Escrituras? Jesus os demônios pronunciaram a pronúncia certa. Se a pronúncia certa se perdeu, muda quê? Se os demônios com a pronúncia certa falaram o nome de Jesus, eles temem e tremem e falaram a pronúncia certa e ainda não saíram, eles expulsaram os que foram expulsar. Então não é questão de pronúncia certa, é o espírito certo do nome. Muitos virão em meu nome, mas não são meu. Não é pronúncia certa, é o espírito certo do nome. Aleluia! As minhas palavras, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Você pode ter pronúncia certa, se não tiver vida e espírito e vida, então a pronúncia certa está errada. Ah, perdeu-se o dia crítico, não conhecemos. Não. Não é pronúncia certa, é o espírito certo, é comunhão com Deus certo, é intimidade com Ele, é obediência a Ele que traz a manifestação da glória do nome. Aleluia! Esses estudos são bem demorados, eu preciso terminar. Vamos lá, já estamos no fim. Unicamente meu Pai sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda de Jesus. É necessário, antes de eu continuar, dizer, Jesus faz referência assim como nos dias de Noé. Se nós dissermos que o que Jesus está a falar aqui é simbólico, então estamos a negar que a história de Noé é real. Se nós negarmos que Jesus estava a falar claramente de um acontecimento que há de ser, então negamos que o que aconteceu com Noé não é verdade. O dilúvio foi apenas um simbolismo de que Deus estava a falar que houve algum problema. Então nós temos que começar a descaracterizar todas as verdades escriturísticas. Jesus está a fazer uma comparação de um dia que aconteceu para falar de um dia que aconteceria. Ok? Isso tem que ficar claro. E isso acontecerá nos dias que haverá festa, vai haver paz e segurança, vão estar a casar, se dar a casamento. É por isso que se falarmos aqui, dentre aspas, não pode ser diante de um evento de confusão, as pessoas estão em casa, tropas na rua, Jesus vai vir, não, vai haver festa, você vai estar no boda, o ímpio vai estar sair com o namorado dela, né? Mesmo sendo marido, vai estar tudo bom, vai estar no avião, a viajar, a comer, é ali, davam-se a casamento na festa, só aqueles que estiverem dentro da arca, na segurança do Senhor, estarão então seguros, aos que perseverarem até o fim, amém? E o versículo 40 diz assim, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir. O evento aqui de ser deixado uma, deixado o outro, né? Ela difere do evento de fuja para os montes e fuja para Israel. Temos aqui dois eventos diferentes. Aqui estamos no evento de fuja para o monte. Oxalá que a vossa fuga não seja no sábado. Estava a falar do evento detalhado do que aconteceria no ano 70. Mas aqui nós temos agora o que acontecerá no arrebatamento. Você vai estar com a tua família na boa. O ímpio com o crente vão estar a conversar. E o ímpio sempre a duvidar que Deus não existe. O crente a tentar lhe convencer. Então um será levado, o outro será deixado. Então o que vai acontecer aqui no arrebatamento, já mais pista do que nós cremos, é que aconteceu na cruz do Calvário. A ele deu garantia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não lhe deu garantia, certamente foi para o inferno, amém? Então um será levado, o outro será deixado. Mas considerai isto: seu pai de família soubesse a quem a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Noutra palavra, esteja sempre vigiando, porque Jesus virá, vigia todos os dias, aleluia. Quando ele vier vai ser noite, o céu escurecerá. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Amém? Olha essas coisas, todo mundo está a pensar, todo mundo está a pensar, ele vai vir, ele está vindo, ele há de vir na hora que ninguém pensa. Não vai haver nada no Facebook a dizer ele está a vir, se prepara. Não vai haver nada, ele vai vir na hora que ninguém pensa. E Jesus está a falar isso para um grupo de judeus e cristãos, judeus que eram cristãos. Vocês não sabem a hora que há de vir, vigiam.
Na hora que vocês não pensam, não tem nada que mostra, porque os sinais da sua vinda são sinais antecedentes à vinda, não são sinais na vinda, são sinais antecedentes à vinda, sinais que anunciam o fim, sinais do princípio da dor, mas não do fim da dor ainda. Mas quando tudo parecer que não há nada, está tudo certo, meu mestre aparecerá, meu rei virá na hora que não pensares. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará servindo assim. Em verdade eu vos digo, que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe. Esperá-lo-á e destruirá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu povo, povo do meu pai, povo do meu Deus, meu irmão, minha gente, vê esse perigo. Alguns vão estar confortados, vai esquecer. Ele diz, não, Jesus vai vir depois, e Ele também me ama muito. Quando tiver que vir, vai me falar, vai me anunciar. Deus não faz nada sem me mostrar. Ele já te mostrou que não vai te mostrar. Ele já te falou que não vai te falar. Ele já te avisou que não vai te avisar. Ele já te preparou que não vai. Se vigia. Então quem te avisou que não vai te avisar, não te avisou. Quem já te falou que não vai te falar, já não te falou. Quem te preparou que não vai te preparar, já não te preparou. Jesus, eu me sinto preparado. Me ajude a vigiar todos os dias. Me ajude a te esperar todos os dias. Obrigado por teres me avisado que já não haveria aviso. Obrigado por ter me colocado em completa dedicação e espera. Não seja como esse servo que espanca seu servo, esquece, discute com sua sogra, trai sua esposa, trai seu esposo, porque Jesus vai vir mais tarde. Eu estou bem, Ele não vai vir agora. A Bíblia fala que o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo, amado. O Evangelho está a ser pregado. Hoje, nações como China, é nação onde o Evangelho mais cresce, até inclusive na Coreia, onde matam o cristão, tem cada vez mais cristão a evangelizar. O Evangelho está a ser pregado, está a ser ouvido, e com as redes sociais o Evangelho está a espalhar. Não há nenhum canto na terra que vai dizer não ouviu o Evangelho, porque tem tanto Evangelho nas redes sociais. E ainda vamos aumentar mais em todas as línguas, para que todos ouçam, e o nosso Senhor virá. Deixa eu ler meus apontamentos. O arrebatamento da igreja. Jesus conclui a sessão pelo qual trata do futuro de Israel e começa outra. A transição está clara no versículo 34 e 36. É só ler com atenção, né? De 24 a 36 até 25 a 13, o mestre fala especificamente à sua igreja e discorre sobre o arrebatamento, fazendo menção também do tribunal de Cristo no capítulos 45 e 51. Das bodas do Cordeiro, já no capítulo 25, versículo 10, e do inferno no versículo 51. Ok? Jesus faz menção do inferno. Quem diz que a parábola das 10 virgens alude a Israel, precisa observar que ela começa com conectivo então, que liga o início do capítulo 25 ao que o Senhor já vinha abordado anteriormente, e sua iminente vinda e a importância de estarmos prontos para ela. No Mateus capítulo 25, versículo 14, pelo menos a 30, nós temos referência ao tribunal de Cristo, após concluir a parábola das 10 virgens, dando ênfase à iminência do arrebatamento. E vocês têm que ter consciência ou conhecimento também de que o capítulo 24 e 25 são conectados, ok? Eles estão juntos, porque o versículo 20 diz assim: e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E continua assim: e então o reino do céu será semelhante. Vê? Então, por quê? Porque os atores, ou a divisão do capítulo surgiu mais tarde. A Bíblia não tinha divisão nem de capítulo, nem de versículo. Tudo era lido
juntos. Agora, para melhor facilitação na leitura, houve homens de Deus que então dividiram por versículos, né? Fim de um, ele vê que aqui a sentença terminou, deixa colocar um ponto, deixa traçar um outro capítulo aqui, então eles foram colocando esse capítulo. Então você não pode fazer apenas exegese de versículos, você tem que fazer exegese dos capítulos, ok? A exegese de um capítulo está dentro do livro, a exegese de um versículo está dentro do capítulo. Então nós temos que entender a exegese desse versículo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Essa explicação está a concluir ou está a apoiar o que é dito antes no capítulo 24, ou fim do capítulo 24. O tribunal das 10 virgens, arrebatamento da igreja. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Senhor Jesus passa a discorrer sobre o tribunal de Cristo, que é melhor compreendido à luz das explicações do apóstolo Paulo. E você tem que ler Romanos capítulo 14, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, e 2 Coríntios capítulo 5 também você vai encontrar. Mas observe que ao tratar do julgamento dos salvos para efeito de galardão, o Senhor também faz menção do inferno, Mateus 25, 30, deixando claro que muitos que estão entre nós sequer comparecerão entre o tribunal de Cristo. Quer dizer, nem todos na igreja vão comparecer ao tribunal de Cristo, né? Em Mateus 7, 21 a 23, visto que está destinado apenas aos santos, os arrebatados, ou esse tribunal é para os crentes. Mateus 25, 31 a 46, nós temos o julgamento das nações, ok? Aqui existe diferença de um julgamento e outro, ok? Nós temos dois julgamentos diferentes, o tribunal de Cristo e o julgamento das nações. O último assunto apresentado pelo Senhor Jesus em seu sermão profético é o julgamento das nações, o qual se dará durante toda a grande tribulação. Zacarias 12, 14, Jeremias 50, versículo 20. Tendo a sua consumação com a manifestação do Senhor, quem não considera a analogia geral da Bíblia terá grande dificuldade de entender essa parte da revelação apresentada por Jesus. Ele compara as nações reunidas a bodes e ovelhas, postas à esquerda e à direita do justo. Aí nós temos essa visão na parábola. Os ímpios são bodes e os crentes, né, são ovelhas, postas à esquerda e à direita do juízo do justo. Fica claro, à luz de Joel 3, que as nações bodes e nações ovelhas são as que respectivamente fizeram mal e bem a Israel. Jesus conclui a presente sessão e também o seu sermão profético dizendo: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No versículo 46 de Mateus 24, nós temos também outra colocação. Isoladamente, os termos tormento eterno e vida eterna poderiam ser, grosso modo, chamados de inferno e céu. Mas como a Bíblia é análoga, não podemos deixar de conferir outras passagens escatológicas e o próprio contexto imediato do versículo em apreço. À luz de Mateus 10, versículo 28, em Apocalipse 20, 15, o primeiro termo, fogo eterno, equivale ao termo tormento eterno, ok? Colaizim, né? Ou Geena, lago de fogo, né? Limen, Ton, Puros. Quanto ao segundo termo, a vida eterna, está claramente associado ao que o Senhor havia dito a respeito do reino, isto é, o milênio. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, os representantes de países absolvidos no julgamento das nações irão para a vida eterna, no sentido de que, ao ingressarem como povos naturais no reino de 1000 anos previamente preparados por Deus, terão a oportunidade de receber a salvação eterna por meio de Jesus Cristo e permanecer nele, assim como ocorre hoje antes do arrebatamento da igreja. Amados, aqui fica já sinalizado o que nós queremos, mas eu na terça-feira vou enfatizar mais as correntes todas, apresentar as bases todas, porque nós não queremos uma igreja ignorante. Não queremos apresentar apenas nosso pensamento do que é escatológico, do que é bíblico, do que é nossa compreensão acerca da escatologia bíblica, mas nós queremos em seguida, né, apresentar todas as outras correntes, conhecer todas elas e conhecer a razão porque nós defendemos uma visão escatológica, né, que a maioria dos pentecostais defende, muitos batistas, poucos presbiterianos, né, defendem, e então vamos depois enfatizar o que a Assembleia de Deus Pentecostal acredita. Mas saiba, Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. Se eu viver 1000 anos, vou dizer sempre: Jesus está a voltar. Porque 1000 anos para Ele é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Se você viver até amanhã, nele você viveu 1000 anos. Aleluia! Então espere com paciência no Senhor.
Confia nele e ele tudo fará. Acerca da vida, não seja ignorante. Jesus vai voltar. E saiba, Jesus morreu e ressuscitou para te dar esperança que ainda que você morra, você também vai ressuscitar. Se ele não voltar e te encontrar vivo, não tenha medo nem de morrer, porque ao morrer seremos ressuscitados e os que ficarem vivos serão transformados. Que Deus ricamente possa abençoar essa sessão de estudo. Estamos de volta aqui na terça-feira, se Deus quiser, quinta-feira, se Deus quiser, domingo, se Jesus não voltar, e estaremos continuando esse estudo da palavra sobre escatologia cristã. Né? E Deus abençoe. O próximo estudo vai ser interessante, porque eu vou tratar exatamente das várias correntes teológicas, em resumo, para que possam os irmãos também conhecerem todas as correntes. Mas saiba, ainda que você pense de um modo ou do outro, a garantia temos nele, na salvação que recebemos em Cristo Jesus, pela regeneração operada pelo Espírito Santo, na vontade do Pai, do Deus Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja com cada um dos teus filhos, Pai. Segura-nos, Deus. Não nos permita viver distraído. Dá-nos sempre, Senhor, tua palavra de alerta. Nos avise para que possamos estar avisados. Nos avise, Senhor, tempe com esses avisos para que não possamos ser apanhados desavisados. Deus eterno, eu tenho plena convicção que o Senhor nos ama. Por isso o Senhor nos salvou, nos comprou com um sangue tão precioso, nos justificou. Oh, nos deu prova desse grande amor, dando o seu Filho que morreu por nós e ressuscitou, nos dando garantia de que a nossa fé não é de balde, nossa pregação não é de balde, a nossa convicção não é de balde. Senhor, nos ensine sempre os teus caminhos. Cremos, Senhor, na tua palavra, cremos em ti. Oramos porque cremos, por isso oramos na certeza que o Senhor nos ama e o Senhor tem uma palavra para nós. Fique com o louvor do irmão Aliança. Deus em Cristo lhe abençoe. Shalom. Fique em casa. Socorra a obra do Senhor nesse momento difícil. Agora, poderá fazer as suas doações online, direto da sua casa, usando o aplicativo Multicaixa Express. É simples, fácil e rápido. Contribua com seus propósitos, dízimos e ofertas. Agora mais do que nunca, a obra do Senhor precisa do seu apoio. Ajude-nos a não parar. Juntos, somos muito mais. Congregação Jesus é a Igreja da Família.